Ora, vamos pôr de pé então, para stand. That's a word of prayer, and we also invite those who are watching through the internet. God bless you, que estão olhando pela internet, que Deus vos abençoe. E vamos então orar ao Senhor. Heavenly Father, we thank you that we can be here in this place today. Querido Pai, nós te agradecemos por podermos estar aqui neste lugar hoje. And we do pray that you help us today to quiet our hearts so we can indeed hear your voice. Ajuda-nos a aquietar os nossos corações para podermos escutar a tua voz. We do pray for those among us who are sick, and we bring healing to their bodies. Oramos por aqueles que estão doentes e que tu possas trazer a cura aos seus corpos, Senhor. And may they trust in you, Lord, and find strength in you. Que eles possam confiar em ti e encontrar em ti força que precisam e conforto. We ask for those who are teaching your word, not only in this church, but in every church all over the world, that you help us to do our best for you. Pedimos por aqueles que vão ensinar a tua palavra hoje aqui neste lugar e em todas as igrejas onde a tua palavra é ministrada hoje, Senhor. We pray that this morning we can exalt your name as we sing these songs to you. E te pedimos que esta manhã o teu nome possa ser exaltado enquanto nós cantamos os nossos louvores a ti. This morning we pray for Sylvia who's in the hospital. We ask the Lord that you guide the doctors as they are examining her. Pedimos pela nossa irmã Sílvia, que está no hospital, que sejas com os médicos que estão a examiná-la. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. Tudo isto tens em nome de Jesus. Amém. Nothing can stand against the power of
Nothing can stand against the power of God. No fortaleza vais adiante e nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, vences batalhas e nada pode impedir o teu poder. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Amen. That's how we win our battles, with our knees on the ground, right? Sometimes Amen. that's what we Amen. have to do. Praise God. Vamos continuar com grande é o Senhor. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore.
Thank you, God. Deixa sentar, eu disse. Então vou pedir à nossa irmã
Margarida Mendonça, para ler a palavra do Senhor, de 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 1 a 10. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. No ano 36 do reinado de Asa, rei de Israel, subi contra Judá e edificou Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire dos exércitos sobre mim. E de Adabá deu aviso ao rei Asa, se enviou aos capitães do exército que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijob, e a Dan, e a Bel-Maim, e a todas as cidades de munições de Naftali, e Dan, e a Bel-Mahai, e a todas as cidades das munições de Naftali, se suceder que, vindo, Baasa deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e a eles levaram as pedras de Ramá. E a sua madeira com Baasa edificaram, e edificou com isso a Jeb e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhes: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram etíopes e os líbios e um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles que o coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disse grandemente se alegrou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimi alguns do povo. Amém. Vamos então abrir a Bíblia para 2 Crônicas. 2 Crônicas. E capítulo 14, vamos estudar os 3 capítulos, 14, 15 e 16. E o título é Como enfrentar os problemas desta vida. Esta semana, no dia 28 de abril, tivemos as eleições do Canadá e o Partido Liberal ganhou as eleições. Uns ficaram contentes, outros não ficaram contentes. Mas a nossa oração é que Deus venha ajudar nisto agora que está a tomar conta do Canadá. Que Deus lhe dê sabedoria e o guie para enfrentar os problemas que realmente esta nação está passando devido às tarifas injustas e agressivas do Donald Trump. As eleições foram feitas boas, legalmente, mas uma coisa eu observei, não sei se os meus notaram. Faltou uma coisa nestas eleições. Nenhum dos líderes dos 4 partidos mencionaram que precisavam que Deus os guiasse a tomar conta desta nação, dessa sabedoria para que os pudesse ajudar. Nenhum deles falou disso. Hoje iremos estudar a vida de um líder político, o rei Asa, que viveu 2.900 anos atrás. E a sua nação passou por dificuldades sérias. Mas ele soube enfrentar estas tribulações e problemas da nação com a ajuda de Deus. No fim da sua velhice, ele errou, verdade, mas no princípio ele realmente enfrentou como devia ser. E eu penso que os líderes do Canadá e das outras nações deviam ler esta passagem que nós vamos estudar e ver como é que este homem enfrentou os problemas da sua nação. Este homem reinou 31 anos.
Chuta. 41 anos que ele reinou sobre a nação. Mas quais foram os problemas que ele enfrentou? Vamos lá ver. Quando ele começou o reino, ele reparou que a sua nação estava afastada de Deus. A maioria das pessoas não adoravam a Deus. E alguns que adoravam a Deus eram metade com Deus e metade aos ídolos pagãos. Este homem viu isto e pensou, isto é um problema sério. O problema sério do Canadá e das nações dos nossos dias é que os líderes políticos não temem a Deus. E não pensam em Deus. E a maioria das pessoas do Canadá e das outras nações, presentemente, andam afastadas de Deus. Este é o problema sério que existe no Canadá. E existe nas nações. Falta de temor a Deus e não querem que Deus governe as suas vidas. Cada um faz o que entende e pensa na sua vida. O rei Asa reparou nisso. E ele viu que isto é um problema sério. Será que o ministro aqui do Canadá pensa que isto é um problema sério? Será que os líderes das nações pensam que isto é um problema sério? As pessoas têm se entregado aos ídolos, dos prazeres e do materialismo e não pensam que precisam de Deus nas suas vidas. Outro problema que apareceu no reinado deste rei é que houve duas guerras bem fortes contra a sua nação. No começo do seu reinado, ele enfrentou as coisas como devia ser. Isto encontramos em 1ª e 2ª Crônicas, capítulo 14, versículo 9 a 10. E nós vamos estudar isso. E depois vemos que na segunda guerra que ele enfrentou, ele não enfrentou as coisas como devia ser. Falhou. E vemos que quando ele ficou velho, ele ficou doente. E a Bíblia diz que ele não buscou a Deus. Nem orou a Deus para o auxiliar. Falhou. Vamos ver como é que o rei Asa enfrentou os problemas quando ele era novo. Vejamos a maneira como a nação estava vivendo. Vamos ler em 2ª Crônicas, capítulo 14 e versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Eu leio o versículo 2. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os buscos. Ele reparou que a nação andava desviada de Deus e que o seu próprio pai dele edificou altares e ídolos para as pessoas adorarem esses ídolos falsos. E ele viu que isto era um erro, bem sério. E então ele quebrou aqueles ídolos todos, os altares. E se você ler em 1 Reis, capítulo 15, versículo 16, vê claramente ele fez isso. Leia 1 Crônicas, capítulo 15 e versículo 16. Diz assim: E também a Maca, mãe do rei Asa, ele depois, para que não fosse mais dia, por enquanto fizera, será um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o espedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedro. Veja que até a própria mãe dele andava desviada de Deus. E ele, quando viu aquilo, disse: isto não pode ser. E tirou-a da sua posição como rainha. E destruiu o ídolo e o templo que a sua mãe e o seu pai dele tinham feito. Um homem que se virou completamente para Deus. Um homem que foi um exemplo à sua nação. Eu vemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 14 e versículo 1 a 2. Vejam bem.
E Abião dormiu com seus pais, o sepultaram na cidade de David, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Fez o que era bom e reto. Ele foi um exemplo para a sua nação. Agora, meus irmãos, não vamos fazer como alguns fazem. Faz o que digo, mas não faço o que eu faço. Este homem foi assim. Este homem tomou a sério a Deus. E deu um exemplo para a sua nação. Ele fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. Está a ver? Ele buscou a Deus. Será que os políticos dos nossos dias são pessoas que são boas e retas diante de Deus? Não posso estar a julgar as pessoas, mas é uma pergunta que lhe faz. Será que o líder da nação dos Estados Unidos é uma pessoa boa e reta aos olhos de Deus? Pensem bem. Será que o presidente do Brasil é um homem reto e bom aos olhos de Deus? Será que o ministro em Portugal é um homem bom e reto aos olhos de Deus? Será que são bons exemplos para a sua nação? Espiritualmente. Este homem era um homem que começou o seu reinado, mostrando à nação o que significa ser um servo de Deus. Além de ser rei, ele era um servo de Deus. E fazia o que era bom e reto aos olhos de Deus. Ele quebrou tudo que apontava para os ídolos. E Asa tomou passos, irmãos, para trazer revivimento espiritual à sua nação. Foi um homem humilde. Quando o servo de Deus vai ter com ele para a sua nação e repreender a nação e a ele, o homem foi humilde e aceitou a repreensão. Sabe, os nossos líderes, os nossos dias são humildes quando Deus fala contra os pecados que eles andam cometendo. Vejamos a maneira como o servo de Deus falou com Asa e com a nação. No versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Aqui está a mensagem que o profeta falou a Asa e à nação. Deus está convosco quando vocês estão com Deus. Não foi as palavras que Davi disse ao seu filho Salomão? Antes de Salomão reinar. E tu, meu filho, permanece, conhece o Deus do teu pai e segue com o coração perfeito e com a alma voluntária. Se buscares, serás de ti. Por isso, se o deixares, rejeitar-te-á. Isto foi as palavras que Davi disse ao seu filho antes de morrer. Aqui está o profeta dizendo ao rei Asa, no início do seu reinado: Asa e Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando vocês estão com Deus. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então aqui o profeta anuncia o passado para relembrar o povo como Deus tratou a nação quando buscavam a Deus e quando deixavam a Deus. Repara o versículo 3. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando a sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se lhes passavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Que ele está
o profeta anuncia: lembre-se, no passado, quando Israel se desviou de Deus, Deus os castigou. Lembre-se disso. Versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaceis as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Agora reparem a reação de Asa quando ouviu a repreensão do profeta. Reparem bem, versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e o que é que ele fez? Tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Aquele homem arrependeu-se, admitiu que o profeta tinha razão. Eu sabia que o pai dele e a mãe dele desviaram a nação. E ele quebrou os ídolos todos que o pai dele e a mãe dele tinham feito. E se os antepassados tinham feito, quebrou tudo, destruiu tudo. E esforçou a nação, vamos voltar para Deus. Renovou o altar que estava diante do templo, para que o povo não sacrificasse aos ídolos, mas sacrificasse a Deus. Está a ver o que ele fez? Um rei, um homem político, humilhou-se diante de Deus e disse à nação: vamos voltarmos para Deus. Versículo 9. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estranhos de Efraim, Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Quando ele se voltou para Deus, Deus estava com ele. Está a ver? E juntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor o despojo que trouxeram 606 mil ovelhas, e entraram num concerto de buscarem quem? O Senhor. Deus dos seus pais. Com todo, reparem, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Que o rei deu um exemplo para a nação. A nação ficou tocada quando viu o esforço que tinha de querer adorar a Deus, que eles também se compreenderam, andavam errados. E buscaram a Deus com todo o seu coração. Versículo 14. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo, reparem, com todo o seu coração, juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Os líderes dos nossos dias deviam ler esta passagem e compreender o que significa ser um líder de uma nação. Um exemplo para a nação. Não é só falar, é um exemplo para a nação. E encorajá-los, vamos voltar para Deus. Nós precisamos de Deus. Ora, meus irmãos, eu não sou perfeito, mas tenho tentado ser um exemplo para vós. Como devemos amar-nos uns aos outros. Como Deus nos ama. E perdoar como Deus nos perdoa. E fazermos bem às pessoas. Tenho tentado fazer um lugar dentro de vós. Não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas tenho tentado o melhor. É o que Deus requer de mim. Ser um exemplo. Num cristão. Se eu não estou pronto a seguir a Deus, não devo estar aqui. A minha missão, irmãos, é pregar só a palavra de Deus. Não contar histórias. Eu sei que há nisto, gosto de cantar uma história para ali, uma história para lá, mas não estou pregando a palavra de Deus. E as pessoas ficam descontentes. Olha, bonita história. Pois é.
É uma antiga história. E onde está a palavra de Deus, afinal? Não é histórias. É a palavra de Deus que nós devemos seguir. Este homem disse à nação: seguimos a palavra de Deus. Foi o que eu disse à nação. Buscai a Deus, para que Deus nos auxilie. Portanto, Deus ajudou este homem, como lemos no capítulo 15 e no capítulo 14. Capítulo 14, lemos então que o homem, depois de encorajar a nação inteira a seguir a Deus, ele preparou uma nação em caso que houvesse guerra. E lemos no versículo 6. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, enquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemos de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor, nosso Deus, está a ver? Buscamos e Deus repouso, Deus nos ajudou quando a gente buscou a Deus, e agora nós vamos preparar a nossa nação em caso que haja uma guerra. E ficaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e tiravam de arco. Todos eram varões valentes. E depois de preparar a nação, Deus permitiu que este homem ainda só passasse por um problema bem sério. Reparem bem o que lemos no versículo 9. Isera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares de 300 carros e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e os ordenaram a batalha no vale de Safé, junto da Maresa. E reparem agora o que o homem fez. Versículo 11. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força, ajuda-nos, pois. Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Aonde estava a confiança deste rei? Era no exército que ele conseguiu arranjar? Eram as cidades fortes que ele edificou? Não. Este homem compreendeu que a única pessoa que podia auxiliar naquele dia era Deus. E ele orou a Deus. E pediu à nação: vamos orar a Deus. Que Deus nos ajude com este problema sério. E o que é que Deus fez, irmãos? Reparem bem. O versículo 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram ali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Deus ajudou aquela nação. Deus ajudou aquele rei. Porque ele chegou-se para Deus, arrependeu-se dos seus pecados, pediu à nação: vamos arrepender-nos e buscar a Deus. E ao fim de 10 anos de viverem em paz, Deus permitiu que a nação passasse por uma tribulação bem séria, para ver a fé de Deus. E aquele rei naquele dia mostrou fé e confiança. E Deus o ajudou. E deu-lhe a vitória. Meus irmãos, a minha confiança é em Deus. Para tudo. Eu cheguei a um ponto, logo no início do meu ministério,
Eu nunca vi pedir dinheiro a ninguém. Quando estivesse na igreja. E os irmãos são testemunhas. Eu não peço dinheiro a ninguém. Minha confiança está completamente em Deus. Jesus bem disse: buscai o Senhor, buscam-se. Agora está a ver? Aí está. Isto aí está. Mateus capítulo 6, ainda sem versículo. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Um versículo que eu tenho usado no meu ministério e na minha vida. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E é isto que eu tenho feito na minha vida, queridos irmãos. E realmente tenho entregado tudo nas mãos de Deus. E Deus nunca me faltou, a mim e a minha família, nada. E esta igreja está aqui. Deus tem abençoado. Nada tem faltado. Os irmãos sabem que todos os anos, quando vemos as despesas e aquilo que as ofertas são dadas, há sempre além das despesas. Irmãos, isto é um milagre. Porque eu sei de igrejas bem grandes, têm uma dívida enorme às costas. E estão sempre a pedir dinheiro. Mas graças a Deus que aquilo não é assim. Deus tem tocado o vosso coração e vocês têm dado de livre vontade e Deus tem abençoado a vocês e abençoado as vidas. Este homem pediu a Deus, confiou completamente em Deus e Deus o ajudou completamente. Vejamos os resultados quando a gente realmente volta-se para Deus completamente, com todo o nosso coração. Vamos ler, põe a vossa mão livre, vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus perdoou a Asa e a nação quando eles se converteram a Deus e pediram perdão a Deus. Está a ver? Deus cumpriu a sua promessa. O meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Por que é que nós lemos em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está a ver? É a promessa. Ser humilde. Pecaste, pronto, está bem, pecaste. Mas ao menos arrepende e confessa. E deixa isso. E eu perdoo. E foi o que Deus fez àquela nação. Quando aquele homem se humilhou diante de Deus, diante do profeta, e se converteu dos seus maus caminhos. E a sua nação, vamos arrepender-nos disto. Segunda promessa. Quando a gente busca a Deus com todo o coração, irmãos, Deus está connosco. É aquilo que o profeta disse a Asa. Reparem bem, capítulo 15, versículo 1 a 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e desceu ao encontro de Asa e disse: ouvi Asa e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Deus esteve com aquela nação. Deus esteve com aquele rei. Ele enfrentou problemas, é verdade, mas Deus esteve com ele e ajudou. Terceira lição. Deus nos dá paz no meio das tribulações que a gente passa nesta vida.
E eu já dei vários exemplos como na minha vida Deus me deu paz no meio das situações que eu e a minha família têm passado. Nunca me esqueço de estar à mesa, minha esposa completamente doente, perdeu o trabalho e tudo. O meu filho estava doente, teve um quebrantamento. Olhando para ela, olhando para o meu filho, eu olhei para Deus e disse: meu Deus, que grande tempestade está passando na minha casa. E eu pedi a Deus: Deus, ajuda-me. Que a tua palavra diz que devemos dar a, Deus, a ti graças por tudo, no meio das situações. Mas eu tenho dificuldade, confesso. Tenho dificuldade. Ajuda-me. E dá-me a força e a paz que tu prometeste dar. E naquele dia, meus irmãos, a paz e a força de Deus entrou no meu coração. Entrou. Eu sei que entrou. Porque eu passei por ela. Deus promete, quando a gente confia em Deus e tivemos problemas nas mãos de Deus, Deus promete dar-nos paz. Portanto, querido irmão e irmã, se você está passando por problemas na sua vida, entregue tudo isso nas mãos do Senhor. E Ele vai salvar vocês. Vai ajudar vocês. Deus abençoa, irmãos, quando a gente realmente buscamos Ele com todo o nosso coração. Foi o que Deus fez com este rei. E Deus dá alegria. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo e quê? E alegria. Alegria. Deus dá alegria quando a gente busca a Deus com todo o nosso coração. E fazemos a vontade do Senhor. E Deus manifesta a sua presença na nossa vida quando a gente busca com todo o nosso coração. E Deus dá vitória, como deu a vitória a este rei e a nação, quando viram aquele exército enorme invadir a sua terra. E naquele dia, quando eles confiaram em Deus, Deus deu a vitória completamente. Mas vejo os resultados quando as pessoas se desviam de Deus e deixam de confiar em Deus. Foi aquilo que a gente leu em 2 Crônicas, capítulo 16. Este homem que por tanto tempo confiou em Deus, o diabo tentou, e ele lentamente começou-se a desviar da maneira como deve enfrentar os problemas. E quando houve outra guerra, quando ele já era velho, houve outra guerra, ele já não enfrentou aquela guerra como enfrentou quando era novo. Vejam o que ele fez. 16, capítulo 16. Versículo 1. No ano 26º reinado de Baza, rei de Israel, subiu contra Judá e ficou armado para que ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Quer dizer, o rei de Israel, da parte do norte, decidiu invadir a terra de Judá e todos estavam cercados. Vejam a maneira como ele enfrentou o problema agora. Versículo 2. Então tirou Asa prata e ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai, e este enviou prata e ouro, vai, pois, adquirir a tua aliança com Baza, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei da Asa, enviou os capitães dos exércitos, enquanto as cidades de Israel, e feriram a Lijom e a Dan e a Belmaim e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baza, deixou de ficar a Ramá e não continuou com a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e os levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baza ficar, e ficou com isso a Guida e a Mispa. O homem pensou: bem, aquilo que eu fiz trabalhou. Eu pedi auxílio ao rei da Síria, ele lutou contra Israel e agora já estou livre do rei de Israel. E o povo também se bem, agora estamos bem. Mas Deus no céu viu aquilo e não gostou. A maneira como ele enfrentou o problema. Então mandou outro profeta para enfrentar o rei Asa, para repreendê-lo da maneira como ele enfrentou o problema. Reparem agora
O versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, e Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por enquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Tu foste um idiota. Se tu confiasses em Deus, o próprio Deus te daria o exército da Síria nas tuas mãos. Mas tu foste confiar num homem em vez de confiar em mim. E Deus o repreendeu. Versículo 9. Porquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Eu te dei paz por tantos anos, porque confiaste em mim quando eras novo. E agora vais confiar num homem. Pois agora não há paz. Basta guerras. Vejam a reação de Asa quando Deus o repreendeu. Versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele, e também Asa, ao mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. O homem andava desviado de Deus na sua idade avançada. Em vez de ser humilde e admitir: eu pequei, o próprio profeta avisou: tu lembras-te quando eras novo, quando tu confiaste em Deus, como Deus te livrou daquele grande exército? Porquê é que não confiaste agora em Deus? O rei não gostou daquela repreensão e até castigou o próprio servo de Deus, porque o repreendeu do pecado dele. Não é assim que um cristão deve reagir, irmãos. Quando Deus fala contigo, não fiques zangado. Seja humilde e aceita a repreensão. É para teu bem. Mas o homem não aceitou a repreensão de Deus. É triste. Começou tão bem, na sua idade avançada, se desviou de Deus. Será que, queridos irmãos, que isto pode acontecer connosco também? Às vezes, o diabo nos tenta e nós fazemos decisões que não devem ser feitas. A gente deixa de confiar em Deus. E quando a gente deixa de confiar em Deus, irmãos, os problemas aparecem. Aparecem. Este homem também ficou doente. Reparem, lemos no versículo 12. E caiu Asa doente dos seus pés. No ano 39 do seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, reparem, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Não há nada errado em buscar aos médicos, irmãos. Eu até aconselho, se você está doente, vá ao médico. Não há nada errado em buscar ao médico. É errado quando a gente confia nos médicos e não confia em Deus. Isso está errado. Ele devia buscar a Deus e pedir o auxílio de Deus. Não estava doente, mas ele não foi em Deus. E fez o mesmo erro quando o rei de Israel invadiu a sua terra. Ele não confiou em Deus. Ora, meus irmãos, eu olho para a vida de Asa e vejo que ninguém é perfeito. Todos nós queremos. Todos nós queremos. Mas a gente deve aprender lições. E qual é a primeira lição que Deus quer que a gente aprenda hoje? Nós, cristãos, irmãos, devemos ser um bom exemplo na nossa vida espiritual, para a nossa família e para as pessoas ao nosso redor. Um bom exemplo de nós. Não é suficiente vir aqui à igreja. Nós devemos praticar a vida cristã em casa, no nosso lar.
no nosso trabalho e com os nossos vizinhos. Dar um exemplo do que significa ser um cristão. Os cristãos devem ajudar as pessoas que irmãos de fé, que às vezes o diabo nos tenta desviar-se de Deus. Devemos tentar ajudá-los. Com amor, com humildade e com carinho. Não é bom quando a gente vai ter com a pessoa que errou, começamos a exaltar-nos. Não faças isso! Não é assim que se faz. Gálatas capítulo 6 diz que a gente deve de tratar o nosso irmão quando ele erra. Quando o teu irmão errar, vai ter com ele, mas olha para ti próprio, porque tu também és fraco. Também podes cair. E com humildade, dá-lhe um bom conselho. Dá-lhe um bom conselho. E nós, irmãos, devemos ajudar as pessoas da nossa igreja quando a mente está em paz. E fazer o nosso melhor. Orar por eles e ajudá-los nas suas vidas. Terceira lição. Os cristãos não estão livres de problemas, irmãos. Já repararam que este homem, Asa, embora fosse um homem reto e bom diante de Deus quando era jovem, ele teve uma grande batalha contra a sua nação. Não foi fácil para ele. O que é que o Senhor Jesus disse a nós? No mundo tens o quê? Tribulações. Tribulações. Irmãos, tenham cuidado desses pastores que andam por aí falando, dizendo, tem fé em Jesus e tudo corre bem. E cuidado com isso. São mentirosos. Nós somos a verdade. Neste mundo, a gente passa por tribulações cristãs. Mas a maneira como a gente reage às tribulações, aí a gente vê o quê? A fé. A maneira como a gente reage às tribulações. Quarta lição. Nenhum cristão é perfeito. Todos nós caímos. Lemos em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, incluí este pastor também. Não sou perfeito. Fala com a minha esposa, ela diz logo tudo. Quinta lição. Quando a gente cai, irmãos, e todos nós caímos, devemos ser humildes diante de Deus e admitir, Senhor, eu pequei contra ti. Perdoa. Ajuda-me. Ajuda-me, por favor. É o que Deus requer de nós, irmãos. Humildade. Mais nada. A humildade vai muito longe. O orgulho não vai em nenhum lugar, irmãos. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. A última lição. Os cristãos devem confiar em Deus quando passam por problemas nesta vida, irmãos. E presentemente o nosso Canadá está passando por problemas, irmãos. Bem sérios. E vamos orar que Deus ajude estes líderes políticos e claramente ajude a nação a voltar-se para Deus. Nós precisamos de voltar para Deus. Completamente. É a lição para hoje. Agora vamos então cantar. Alegria
Talvez sentarmos e vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E lemos o seguinte. Porque ao seguir o Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente saca do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem ou a mulher a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Come e bebe indignamente, come e bebe da sua própria condenação, não seguindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que Deus abençoe a sua palavra. Para hoje temos o privilégio de tomar a Santa Ceia. Jesus nos deu dois rituais. Um é o batismo. E se você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, devia ser obediente e ser batizado. E o outro é a Santa Ceia. É um ritual que representa o grande amor que Deus tem para conosco. Ao permitir que o seu Filho morresse e pagasse a dívida dos nossos pecados. God has given us two rituals to do. One is baptism. If you already have accepted Christ as a Savior, then you should be baptized. And the second one is the Lord's Supper, that represents the great love that God has for us, that He allowed His Son to die a terrible death in order to pay for our sins. Quem é que está qualificado para tomar a Santa Ceia? São aqueles que têm fé. Se você não crê no seu coração que Jesus é o seu Salvador, nem vale a pena tomar a Santa Ceia, porque não tem significado para si. Who is qualified to partake of the Lord's Supper? Those who have faith. You need to believe that Christ is indeed your Savior, that He died on the cross on purpose in order to save you from your sins. You need to understand that your salvation does not depend upon you, nor your good deeds, but upon what Christ did for you when He died on the cross. And if you truly have that faith, then you are qualified to partake of the Lord's Supper. Reparem que Jesus, nesta passagem, manda os cristãos que têm fé, cada um examine-se a si mesmo, antes de tomar a ceia. Notice that in this passage that we read, which is referring specifically to Christians, let each man or woman examine themselves before they partake of the Lord's Supper. E se realmente há alguma coisa má na sua vida, então peça a Deus que perdoe os seus pecados, e Deus pode perdoar, e faça do fundo do seu coração, e Deus vai aceitar
este ritual que você vai fazer. And if you truly have something in your life that needs to be changed, God wants you to repent. Then admit it. Be humble. Admit it before God. And ask His forgiveness, that He will forgive you. And then you are able to partake of the Lord's Supper. Ora, tendo dito isto então, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído e tomou a Páscoa dos judeus, ele então depois e tomou o pão e disse: este pão é para ti e por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos então tomar. E depois tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Antigamente era o sangue do animal, do cordeiro, mas Jesus é o Cordeiro de Deus. E que eu sabia que ia pôr o sangue naquela cruz, então disse a eles: este cálice representa o meu sangue, que é para ti e para vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos tomar. Agora vamos pôr de pé então. Let's stand. Luís Cabral para terminar em oração. Deus nos abençoe.